Empresário, entenda uma coisa: trabalhar 12, 14 horas por dia não vai fazer a sua empresa prosperar, não vai fazer a sua empresa crescer. Isso porque trabalhar muito não significa trabalhar bem. Na verdade, aí, hiperjornadas de trabalho tão comum para o dono ou dona de uma pequena empresa só mostram uma coisa: que o pequeno empresário possui muita dificuldade de delegar e priorizar o que é mais importante. Como diria a máxima, né? Quem faz um pouco de tudo não faz muito de nada. E aí, quando você tenta abraçar todas as tarefas do seu negócio, fica atolado no operacional, sem tempo para pensar no futuro da sua empresa. Sua rotina acaba virando um ciclo de apagar incêndio, enquanto as ações estratégicas, aquelas que realmente precisam ser pensadas para fazer o negócio crescer, ficam sempre para depois. E aí o resultado, né? Você vive sobrecarregado, cansado, com pouco tempo para a família e sentindo que nunca é suficiente. Quer começar a mudar isso? Então hoje eu vou te mostrar, né, como o empresário estratégico deve planejar sua rotina semanal e diária. Na verdade, eu vou dar dicas próprias que eu mesmo implemento na minha empresa para você fazer o melhor ano do seu negócio. E no final, vou compartilhar o hábito mais poderoso para você adotar, para transformar a forma como você lidera a sua empresa. Algo que 99% dos empresários não fazem, mas que muda o jogo. Seja muito bem-vindo! Aqui no canal Empresa Exponencial eu te entrego conteúdo prático para você construir uma empresa exponencial, ou seja, uma empresa que cresce e bate metas através da gestão bem feita. Muito prazer, eu sou Will Brandão, empresário, mestre em economia, especialista em gestão estratégica e financeira de empresas. Se você quer aprender a gerenciar melhor a sua empresa, já se inscreve no canal, não deixa para depois, porque aqui a gente está sempre compartilhando conteúdos práticos para você implementar no seu negócio para alavancar a sua empresa. E aquele segredinho, né? Se seu concorrente ainda não está seguindo o nosso canal, você já está na frente dele. O Stephen Covey, né, um autor best-seller aí do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele explica que geralmente as tarefas elas podem ser divididas em 4 categorias. Num primeiro quadrante, nós temos as atividades importantes e urgentes, ou seja, aquilo que exige atenção imediata. São os famosos incêndios, que precisam ser tratados. No segundo quadrante, temos as atividades importantes e não urgentes, o que faz diferença no futuro e que precisa de planejamento. O terceiro quadrante é composto pelas atividades não importantes, mas urgentes. Atividades que parecem urgentes, que precisam ser lidadas naquele momento, mas que poderiam ser delegadas. E no quarto quadrante estariam as atividades não importantes e não urgentes. Tudo que só consome tempo na sua agenda e não deveria estar lá. Em geral, os empresários possuem a propensão a se dedicar mais tempo para as atividades do quadrante 1 e 3, que são basicamente as atividades urgentes, mas não necessariamente as mais importantes. Lembre-se, quem apaga incêndio não tem tempo para construir. O próprio livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que eu já fiz inclusive um review aqui no canal sobre ele, e vou deixar o link aqui na descrição. O pequeno empresário típico possui um perfil comportamental de 70% técnico, 20% administrador e só 10% empreendedor. E o que isso significa? Significa que 70% do tempo dele está dedicado para atividades operacionais, se preocupando apenas com o que tem que ser feito agora. 20% para gestão, analisando as ações e resultados do passado, e apenas 10% para estratégico, né, que seria este olhar para o futuro. Para o empresário que quer crescer e fazer do seu negócio um patrimônio de valor no futuro, essa relação não bate, né? Então agora eu vou te passar algumas dicas, na verdade eu vou compartilhar as práticas que eu busco executar no meu próprio dia a dia e que foram essenciais para minha empresa crescer mais de 500% nos últimos 3 anos. E antes de continuar, vamos fazer aqui um exercício. Abre o seu calendário agora, sua agenda agora da semana e me diz mais ou menos qual que é a proporção de atividades em cada quadrante da matriz dos 7 hábitos que você possui aí. São atividades mais urgentes ligadas aí ao quadrante 1 e 3, são as atividades mais importantes, mas não necessariamente mais urgentes, ligadas ao quadrante 2, ou são atividades nem urgentes nem importantes, mas que ficam consumindo esse nosso tempo. Me fala aqui nos comentários, porque depois, daqui a um tempo, eu quero que você revisite esse comentário e veja se sua agenda mudou, para ver se seu calendário está mais alinhado ao cenário de um CEO estratégico, né? Vamos começar aqui com as dicas para você implementar na sua rotina diária. Primeira dica é: separa um horário para o seu desenvolvimento pessoal. Se você quer crescer a sua empresa, você precisa crescer primeiro. Isso significa aprender o que você ainda não sabe, novas habilidades, ferramentas e técnicas que vão levar o seu negócio para um outro nível. Dedica aí pelo menos 30 minutos por dia para isso, faça uma leitura, assista um vídeo ou mesmo leia um artigo. E o importante, não é quando der tempo que você vai fazer isso, já trava a sua agenda, coloca isso aí como um compromisso no seu calendário para você e para sua empresa. Segunda dica aí, faça deles com o seu time. O que são deles, né? É uma reunião rápida que você faz todos os dias com a sua equipe, se perguntando sempre 3
três coisas entre os participantes: o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e quais dificuldades e progressos estão acontecendo. Essa reunião rápida, mais ou menos aí de uns 15 minutos, evita aí que você fique precisando microgerenciar todo mundo. Ela vai dar clareza sobre o que está rolando na empresa e no caso de equipes remotas é crucial para manter o time alinhado e com energia e se comunicando, né, que é uma dificuldade do home office. Terceira dica então, cuida da gestão financeira. Não importa se sua empresa movimenta R$100 ou R$100.000, as rotinas financeiras precisam ser executadas todos os dias. Repare, eu não disse todo mês, não disse toda semana, eu disse todos os dias. Os grandes problemas financeiros de uma empresa começam com erros simples, quando, por exemplo, o empresário ou sua equipe decidem executar os processos financeiros apenas no fechamento do mês ou sem uma consistência definida, tipo, quando sobrar um tempo aí eu vou, acesso o banco e faço as conciliações, né, que precisam. Isso não funciona, nunca vi funcionar, porque além de existir grandes chances de alguma informação ser perdida nesse caminho, por esquecimento mesmo ou desatenção, acumular vários dias de movimentação financeira vai demandar uma sobrecarga de trabalho em algum momento, além das informações estarem sempre desatualizadas quando você, empresário, precisar tomar uma decisão. Se você já tem uma equipe financeira, reforça com eles a necessidade de um processo diário claro e você, como empresário, revisa sempre a previsão do fluxo de caixa para verificar se há algum problema previsto aí já no caixa da sua empresa ou até uma oportunidade de investimento. Agora, se você é como boa parte dos empresários de uma pequena empresa, não tem ainda uma equipe financeira especializada, né, uma equipe financeira técnica e profissional, você pode terceirizar essa área para uma empresa de BPO financeira e resolver isso o mais rápido possível. Se você não sabe nem por onde buscar uma solução como essa ou nunca ouviu falar, eu indico para vocês então a Valorize. Valorize conta aí com uma equipe pronta para implementar todas as boas práticas financeiras que sua empresa precisa, como a execução das rotinas diárias de conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, faturamento, fluxo de caixa. A Valorize ainda atua também na gestão e análise dos números junto com você. Com isso, você, além de ganhar tempo para as atividades estratégicas no dia a dia, você também ganha conhecimento para tomar decisões assertivas na sua empresa. E olha só, entrando em contato com eles agora, informando que chegou através desse vídeo, você ainda vai ganhar 50% de desconto na implantação do serviço, mas é só se você avisar que veio através desse vídeo. Então, para de fazer um financeiro mais ou menos ou de gastar tempo valioso com as atividades financeiras de rotina. Aponta o celular aqui para o QR Code em algum lugar da tela ou clica no link da descrição do vídeo e solicita o contato do consultor agora mesmo. A quarta dica é: faça 2 perguntas a si mesmo todos os dias. Parece básico, mas essa dica muda completamente o jogo. Antes de fazer qualquer atividade no dia, qualquer uma dessas que eu comentei, começa perguntando a si mesmo: quais são as 3 coisas que eu não posso deixar de fazer hoje? E também se pergunte o que eu posso delegar para focar naquilo que realmente importa. São perguntas simples que te ajudam a organizar as prioridades e garantem que você comece o dia com clareza. Antes mesmo até de entrar na daily com a tua equipe, né, você já vai saber o que precisa resolver e o que pode passar para eles resolverem. Essa rotina diária vai transformar a sua forma de trabalhar e o futuro do seu negócio. Bom, você implementando essas rotinas diárias já vai ser um grande avanço para você, para sua gestão de tempo, mas também são importantes as rotinas semanais. E agora que eu vou passar para vocês algumas dicas, alguns compromissos que não podem faltar na sua semana. A primeira dica é você fazer um radar com a equipe. O que é isso, né? É você definir uma agenda fixa no começo da semana de preferência com cada área da sua empresa para verificar os resultados da semana anterior e alinhar as atividades e resultados esperados para essa semana que chega. Na minha empresa, por exemplo, nós demos o nome desse compromisso de radar, mas você pode dar o nome que desejar. O importante é você e sua equipe ajustarem a rota e conseguirem antecipar problemas antes que eles cresçam. Fazer esse check-in, vamos dizer assim, semanal, mantém tudo fresco na cabeça do time e te dá tempo para corrigir o que for necessário antes do fechamento do mês. E o segundo compromisso semanal que você precisa ter é revisitar a sua agenda da semana. Reserva um momento também no comecinho da semana para revisar e novamente verificar se as atividades estão no quadrante certo, ou seja, nos quadrantes 2 e 1 do seu negócio, de preferência 2. E a grande sacada, né, que eu não comentei, quanto mais atividades você tem no quadrante 2, ou seja, atividades importantes, mas que não são urgentes, menos atividades urgentes aparecem no seu dia a dia, porque você está resolvendo as demandas de médio e longo prazo antes de se tornarem um incêndio. Isso realmente faz todo o sentido, isso realmente muda tudo para o empresário. Estabeleça então já no começo da semana algumas metas para si próprio, como atividades que precisam ser finalizadas sem falta e resultados desejados. Isso te ajuda então a manter o foco no que realmente importa,
evita acúmulos desnecessários e te garante uma visão clara das suas prioridades. A rotina semanal então é sobre isso, né? Alinhar com o time e ajustar o curso do barco antes que ele saia do rumo. Uma boa semana começa com clareza e termina com resultados. Fala aí, só essa parte aqui já valeu o seu like, né? Então não perde tempo, já senta o like aqui pra gente, compartilha com outros empresários de conteúdo que também precisam ouvir isso, inclusive teus sócios ou a tua própria equipe, teus líderes dentro da empresa, e nos ajude a levar, impulsionar esse conteúdo para mais gente, combinado? Beleza, Will, entendi quais são as práticas que eu preciso ter no meu dia, né? Os compromissos, atividades que eu preciso fazer, entendi a minha semana, mas o que eu preciso fazer no mês? Tem compromissos que eu preciso também seguir no mês? Sim, senhor e sim, senhora. Tem sim, tem alguns compromissos que eles só precisam ocorrer uma vez por mês. E normalmente são atividades aí de fechamento de ciclo e ajustes para começar o próximo mês com tudo no lugar, com todo mundo alinhado. Então o primeiro compromisso é o fechamento de resultado da sua empresa. Todo mês você precisa consolidar os resultados de cada área do seu negócio e discutir isso com o time, passar isso para o time. Diferente aí das reuniões de radar, por exemplo, o ideal é que essa agenda seja geral, não seja individualizado com cada equipe, e que os responsáveis de cada área participem em conjunto para entender os resultados obtidos pela empresa de uma maneira aberta. E aí, para não estender muito, né, peça para o representante de cada área, ou você mesmo pode fazer isso caso você não tenha um líder em uma determinada área, apresentar suas principais metas e resultados realizados e objetivos para o próximo mês. Esse alinhamento mensal, além aí de incorporar a gestão à vista para que todos estejam alinhados quanto aos resultados e dificuldades da empresa, gera maior sinergia entre as áreas e aumenta o nível de colaboração para problemas específicos. Então, às vezes, um problema de uma área pode ser resolvido pela ideia ou pela compreensão de uma outra pessoa, certo? E a segunda rotina mensal que você precisa ter é o fechamento financeiro. Aqui o foco é mais na análise financeira, mais detalhada, enxergando os principais gargalos financeiros que precisam ser corrigidos e onde estimular o que está funcionando. Como tudo que acontece na empresa reflete no financeiro, essa prática ela vai atuar como se fosse um exame de rotina da empresa, onde você consegue entender os indicadores que estão positivos e os que precisam aí de algum remédio para melhora, né? Alguns exemplos aqui de informações que precisam ser analisadas nessa rotina. O DRE do mês, né, a demonstração de resultado do exercício, o fluxo de caixa realizado e previsto para o próximo mês, o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, a taxa de inadimplência, o ciclo financeiro e por aí vai. Lembre-se que o financeiro é a fonte de dados mais rica que uma empresa possui e negligenciar essa análise, né, você não utilizar isso a favor do seu negócio é perder uma ótima oportunidade de destacar o seu negócio, da sua concorrência, destacar dos demais. O bom é que se você já possui um BPO como o da Valorize, por exemplo, você já está bem resguardado, porque você tem dashboards intuitivos já preparados para você e reuniões de fechamento mensal com o seu especialista financeiro, tendo uma mentoria, uma consultoria todos os meses. O terceiro compromisso, ou a terceira atividade que precisa ser feita mensalmente, é um a um com liderados. Essa reunião mensal também tem muito empresário que negligencia, que deixa de fazer por conta da correria. Ela é extremamente importante, talvez seja um dos pontos altos aqui da rotina que eu tô passando para você. Aqui você vai ter um momento para dar e receber feedbacks dos seus liderados, tanto sobre o desempenho profissional quanto sobre o lado pessoal, uma forma também de você se aproximar da tua equipe, né? E por que isso é tão importante? Porque entender o contexto de quem trabalha com você, ele vai fortalecer essa conexão do time e também criar um ambiente de confiança e colaboração. Quanto mais alinhados e motivados líderes estiverem, mais forte será a sua empresa. A rotina mensal então é sobre fechar ciclos, sobre ajustar o que for necessário e criar um terreno fértil, um terreno sólido para continuar crescendo. Sem isso, você vai sempre começar o mês perdido, louco, mas com essas práticas você tem tudo o que precisa para manter o controle e construir uma empresa sólida e em constante evolução. Empresário, ninguém cria um plano para fracassar, mas muitos fracassam por não ter um plano. E isso também vale para sua rotina. Sem organização, você acaba refém aí do operacional e perde o controle do futuro do seu negócio. Agora que você já sabe como organizar seu dia, sua semana e seu mês, é hora de dar o próximo passo, criar um planejamento anual estratégico que conecte tudo isso, suas rotinas anuais também com essas rotinas que eu acabei de passar para você. E a gente já tem também um conteúdo preparado, um conteúdo completo para te ajudar com isso. Mas antes, claro, se você curtiu o vídeo mais uma vez, dá aquele like legal, pode até parecer besteira para vocês, mas isso ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais empreendedores. Claro, também se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, manda o link aí no seu grupo de network, no WhatsApp, né, sua rede de negócios, para ajudar e fortalecer o empreendedorismo brasileiro, combinado? Então não vou nem me despedir, fica aqui, já assiste o próximo vídeo, onde você vai descobrir então quais são os eventos, quais são as agendas que você também precisa alinhar e conectar tudo isso no seu ano e fazer este ano o melhor ano do seu negócio. Bora lá!